Alô amigos, aqui quem fala é o Gerson Júnior. A partir de agora estou fazendo parte do time do Saudações Tricolores. Inicialmente, eu gostaria de pedir, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo que será super importante para todos nós. Tá valendo? Então, ontem no Maracanã, Flamengo e Fluminense, melhor, Fluminense e Flamengo, fizeram a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Empate em 0-0. Aquilo que eu falei na última segunda-feira e também no dia de ontem. O Fluminense não perder já foi o grande lucro. Conseguiu um empate e segue vivo. E muito vivo para o jogo de volta que vai acontecer no próximo dia 1º de junho no Maracanã. Aí o mano de campo será do arquirrival, o Flamengo. O Fluminense, uma vitória simples, garantirá a classificação. Aí o torcedor pode falar, poxa, se tivesse gol qualificado, o empate com gols, o Fluminense estaria classificado para as quartas de final. Isso não vai mais acontecer, então o Fluminense será obrigado a vencer o time do Flamengo nesse jogo que vai acontecer no dia 1º de junho para conseguir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, que será muito importante, principalmente não só no aspecto esportivo, como também no aspecto financeiro, para que o Fluminense consiga tentar resolver os problemas financeiros que estão acontecendo no clube há muito tempo. Falar um pouquinho do jogo de ontem. O Fluminense, na minha concepção, não fez um bom primeiro tempo. O Flamengo foi superior à equipe tricolor, conseguiu sufocar o time do Fluminense em determinados momentos da partida de ontem, conseguiu anular as principais peças do time. O Fluminense não conseguiu fazer aquela tradicional saída de bola que é muito bem feita pelos jogadores que são comandadas pelo técnico Fernando Diniz. Ontem ele não conseguiu. No segundo tempo, o Fluminense teve uma cabeçada do Felipe Melo logo a 2 ou 3 minutos do segundo tempo, e logo a seguir veio o lance polêmico, a expulsão do Felipe Melo. Na minha concepção, o Felipe Melo foi bem expulso. Felipe Melo teria que ter sido expulso. Agora o árbitro Anderson Daronco errou, principalmente ainda no segundo tempo, quando o Gabigol, que esteve na partida de ontem, pisou na perna do Paulo Henrique Ganso e, consequentemente, deveria ter sido expulso. Isso não aconteceu e o VAR nem acionou o árbitro da partida. Então, portanto, depois da expulsão do Felipe Melo, claro, o Fluminense tem que se fechar para conseguir não perder o jogo de ontem, e isso de fato aconteceu. Se fechou de uma maneira bem feita, conseguiu até uma cabeçada aos 47, 48 minutos do segundo tempo com o David Braz, mas o empate do jogo de ontem foi satisfatório, na minha concepção, para que o Fluminense consiga continuar vivo e obter uma das vagas para as quartas de final da Copa do Brasil. Com relação ao lateral esquerdo, o Marcelo deixou o time ainda no primeiro tempo com problema na panturrilha. Acredito que não seja problema, principalmente para o jogo do dia 1º de junho, que é muito importante para o Fluminense continuar vivo na Copa do Brasil. Então acredito que o Marcelo deva ter condições de ficar à disposição da comissão técnica para essa partida. Claro que entre esses jogos o Fluminense tem partidas importantes. Sábado, Botafogo, 18 horas e 30 minutos, o Newton Santos ou Engenhão, Campeonato Brasileiro. Quinta-feira que vem, outro jogo importante, diante do The Strongest da Bolívia na altitude de La Paz. Caso obtenha uma vitória nessa partida, o Fluminense praticamente vai assegurar a classificação para as oitavas de final da Taça Libertadores da América. Depois tem o Corinthians, logo a seguir tem a partida diante do Flamengo, a partida de jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Fica a expectativa também para que o meio-campo Martinelli fique à disposição da comissão técnica para essa partida. A tendência é que isso venha acontecer, que o Martinelli fique à disposição para o jogo do próximo final de semana diante do Botafogo no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Caso isso não venha acontecer, é prepará-lo para o jogo da outra quinta-feira, pela Libertadores da América, diante do The Strongest, lá na Bolívia, na altitude de La Paz, mais de 3.000 metros de altitude. Então, portanto, esse é o momento do Fluminense, digamos assim, tentar conseguir, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, conseguir o maior número de pontos possíveis, conseguir uma vitória no próximo final de semana diante do Botafogo. E se vencer, e dependendo do tropeço do Palmeiras na rodada do final de semana, o Fluminense poderá ficar na liderança da competição. Depois tem esse jogo diante do The Strongest,
instantes. Uma vitória praticamente não vai assegurar a classificação do Fluminense para as oitavas de final da Taça Libertadores. Depois tem o Corinthians lá no estádio do Corinthians, lá em Itaquera. Aí sim, se preparar e foco total no jogo de volta da Copa do Brasil diante do Flamengo. Ainda com relação ao Fluminense, segue a expectativa para que Keno fique à disposição da comissão técnica. Acredito eu que isso venha acontecer, acredito que ele vai ficar à disposição até para o jogo diante do Flamengo. Com relação ao Alexander, a lesão que ele sofreu demanda um pouco mais de tempo que ele fique à disposição da comissão técnica do Fluminense. O Alexander sofreu uma lesão no joelho esquerdo na semana passada no jogo diante do Cruzeiro e agora esperar essa recuperação dele, que venha a ser da melhor maneira possível, para ele ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para o restante da temporada. É isso, pessoal. Então vamos torcer para que o Fluminense, no próximo sábado, diante do Botafogo, no Newton Santos, no Engenhão, consiga vencer e, quem sabe, venha assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o foco é o jogo da próxima quarta-feira, na quinta-feira, diante do The Strongest, lá na Bolívia, lá em La Paz, pela Libertadores da América, e depois, uma semana depois, é o jogo diante do Flamengo, partida de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Tá legal? Deixe seu like e compartilhe esse vídeo, que será super importante para todos nós. Um abraço a todos e saudações tricolores!